porque há uma conferência sobre política fiscal dada por Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda. Vamos ouvir. Para o que é privado. E, finalmente, tem feito uma transferência de rendimentos do nosso país para o estrangeiro. Esta transferência de rendimentos acontecem de várias formas, algumas delas são fiscais. A transferência de rendimentos do trabalho para o capital fez-se nos últimos anos pelos cortes salariais diretos, pelos cortes salariais indiretos, ao aumentar-se o horário de trabalho, ao diminuir-se o número de feriados, ou seja, a fazer com que as pessoas trabalhem mais horas pelo mesmo salário, cada hora passa a valer menos, pela precarização do trabalho, que tem permitido um abaixar significativo do salário. Eu lembro que, segundo dados do Fundo de Compensação Salarial, o salário médio dos novos contratos em Portugal é de 581 euros brutos. Aqui há uns anos rondava aos 700 numas áreas, 800 noutras. Agora os novos contratos estão em 581 euros. Tudo isto são transferências de rendimento que é de quem trabalha para o capital, porque é uma desvalorização do valor do trabalho na economia e na cadeia de valor. E há uma outra transferência que é feita, que é por via fiscal, quando é pedido a quem vive do trabalho um esforço crescente no pagamento da despesa pública, ao mesmo tempo que o capital tem tido um esforço decrescente no pagamento dessas mesmas despesas. Em traços muito largos, o IRS aumentou 30%, ao mesmo tempo que o IRC desceu 30%. E, portanto, destas várias formas temos tido esta transferência de rendimento do trabalho para o capital. Temos também tido uma transferência de rendimento do que é público para o que é privado por várias formas. As privatizações serão talvez a mais clara, que as pessoas percebem mais facilmente, ou seja, os lucros do CTT, os lucros da EDP, da REN, da ANA, tantas empresas lucrativas que foram vendidas, deixam de ser lucros que são receita do Estado e passam a ser dividendos de privados. E dessa forma, o Estado, que arrecadou poucas receitas com as privatizações, eu lembro que toda a receita com privatizações chega para pagar apenas um ano de juros do nosso país, 9 mil milhões de euros, não dá para mais, mas ao mesmo tempo perdeu a cada ano que passa essas receitas que eram de todos, que iam do orçamento do Estado, que aliás são receitas provenientes de um esforço coletivo, porque toda a população paga luz, toda a população paga o serviço postal, toda a população faz esse esforço coletivo para essas empresas, bem, e esse dinheiro que depois ficava no Estado passou a garantir rendas a privados. Essa transferência do rendimento público para o privado faz-se depois também pelas concessões. Talvez o exemplo mais gravoso dessas concessões seja aquilo que se está a preparar para os transportes coletivos do Porto e Lisboa. Ou seja, o Estado ficou com o passivo das empresas, concessiona a operação das empresas e promete às empresas que paga, quer as pessoas andem nos transportes, quer não andem. Ou seja, lembrem muito as PPPs que foram feitas com as ex-scooters. O Estado compromete-se a pagar um privado uma disponibilidade de um serviço cujo investimento público foi feito pelo próprio Estado e, portanto, há risco zero para o privado e uma renda garantida do público ao privado. Ou seja, se as pessoas andarem no autocarro ou no metro, pagam o bilhete, se não andarem, o Estado fica obrigado a pagar a disponibilidade do metro ou do autocarro por contrato. E estas concessões fazem, mais uma vez, esta transferência de rendimentos do que é público para o que é privado. Há depois uma outra forma de transferência, que é de rendimentos do público para o privado, que é a transferência das próprias funções do Estado. Fala-se pouco disto, julgo que é muito importante. Para se ter uma ideia, pense, por exemplo, na segurança social. Este governo decidiu cortar no rendimento social de inserção, por exemplo, mas aumentou muito a dotação para as IPSS e para as cantinas sociais. E, portanto, um rendimento público disponibilizado diretamente às pessoas em situação de pobreza deixou de existir para se substituir por uma transferência do público para o privado, para depois o privado vir a ajudar os beneficiários. E para terem uma ideia de como isto fica mais caro ao Estado, o RSI de uma família de 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, fica em 300 e poucos euros, já o apoio a uma cantina social para a mesma família são 600 euros por mês, quase o dobro. E, portanto, temos também tido esta transferência de rendimentos, quando o Estado deixa de ser as suas funções, as entrega a IPSS, passa a pagar a intermediários, o Estado gasta mais, o beneficiário tem menos e tem também menos autonomia e, portanto, menos condições de dignidade, direitos humanos na sua vida. Finalmente, há esta transferência massiva de rendimentos
do nosso país para o estrangeiro, que é também feita de várias formas. É feita desde logo pelos juros da dívida. Portugal, a cada ano que passa, gasta mais ou menos 9 mil milhões de euros em juros da dívida, um pouco mais do que em todo o Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, este dinheiro está sempre a sair. Diga-se que o problema da dívida externa, pública e privada do país também não está resolvido e, portanto, este dinheiro é para fora. É dinheiro da nossa riqueza aqui produzido que se vai embora por via dos juros da dívida. Aliás, a política de austeridade que foi implantada na Europa no seguimento da crise financeira serviu sobretudo para isso, para fazer com que os países, principalmente os países periféricos, tivessem uma gigantesca transferência dos seus rendimentos para o sistema financeiro, sistemas financeiros, a maior parte das vezes, fora do país. Depois, temos também uma transferência de rendimentos do país para fora por via das privatizações. Como digo, de antes os lucros do CTT ficavam cá e eram do Estado. Agora não só vão para um privado, como vão para um privado estrangeiro, a Goldman Sachs, por exemplo. Ou quando falamos da energia, investidores chineses ou do Qatar. Enfim, dinheiro que ficava cá, com as privatizações, passa a sair todo do país em dividendos. E, finalmente, uma terceira forma de transferência de rendimentos do país para fora, muito gravosa, que é a imigração. A imigração é gravosa enquanto o drama de cada família que se vê separado, de cada pessoa que é obrigada a abandonar o seu país e que vai enfrentar sozinha a vida noutro país porque aqui não pode. O drama dos avós por Skype, não é? Os avós que só podem ver os netos por Skype, mas tem uma parte também de transferência de rendimentos do país para o estrangeiro, que é bom falarmos dela. Porque há um investimento público em Portugal, que deve existir, a formar enfermeiros ou médicos, professores, engenheiros, e depois as pessoas vão trabalhar já com toda a sua formação e investimento nos países do centro, do norte da Europa, ou seja, o investimento na formação, nas qualificações que aqui fazemos, não serve o nosso país. E por essa via, o investimento que nós fazemos está também a sair do nosso país para o estrangeiro. Portanto, como vos digo, a análise que fazemos é que é preciso travar estas três transferências. Portugal tem tido uma economia crescentemente debilitada, há menos respostas concretas à vida das pessoas e, portanto, se há três transferências que estão a debilitar o nosso país, do trabalho para o capital, do público para o privado, do país para o estrangeiro, é preciso responder para parar estas transferências. O Bloco tem feito propostas sobre a reestruturação da dívida, como sabem, e também de controle público dos setores estratégicos. Eu, como estamos, aliás, numa conferência sobre políticas fiscais, vou-me debruçar sobre as propostas, as outras, as que têm a ver com a política fiscal e que vão ao problema da redistribuição do rendimento. Nós temos tido em Portugal um problema, cada vez que se fala de ser preciso dar rendimento a quem menos tem, de alguém que nos vem imediatamente dizer que não há dinheiro. E, portanto, é bom começar por olhar para o dinheiro que há e como é que ele está a ser distribuído. Antes do atual governo, os rendimentos do trabalho, salários, pensões, subsídio de desemprego, correspondiam a cerca de 48% da riqueza que o nosso país produz. Agora representam apenas 43%. Ou seja, ficou pior distribuído, como digo, é a transferência do trabalho para o capital. E, portanto, boa Catarina Martins, aqui a falar de política fiscal na Fundação Champalimau, no âmbito de uma conferência